Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, a gente vai falar como o mercado da longevidade se cria a partir de necessidades identificadas no dia a dia de quem convive com os idosos. E se você está chegando agora, essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, e aqui a gente fala sobre inovação e tecnologia em saúde. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. A redução da força e da massa muscular associada ao envelhecimento é conhecida como sarcopenia, um processo natural do corpo humano que se inicia por volta dos 30 anos e progride ao longo da vida. Essa ação do tempo no organismo, ela pode ser retardada a partir de um estilo de vida baseado em alimentação saudável e exercícios físicos regulares, porém, ainda não pode ser completamente paralisada ou superada. Os efeitos da perda de massa muscular são associados a diversas condições de saúde que acompanham o ato de envelhecer. Problemas nas articulações, dores e redução de mobilidade são algumas delas. A chave para atingir benefícios mais significativos em quadro como esse seria encontrar, então, uma fórmula para a regeneração muscular. Então, Camila, o que a gente tem em termos de tecnologia para auxiliar na busca por esses alvos terapêuticos? Laura, a empresa brasileira Mirscience Therapeutics, que é uma incubada da Eretz Bio, a incubadora de startups do Einstein, está trabalhando numa plataforma de desenvolvimento de fármacos baseada em inteligência artificial. A plataforma estuda microRNAs, que são pequenas moléculas de RNAs que possam se transformar em tratamentos para doenças musculares como sarcopenia e acaxia, uma condição de perda muscular após o tratamento do câncer, patologia que também se agrava com o envelhecimento populacional. A pesquisa está na fase de estudo pré-clínico, que é aquela pesquisa ainda em fase experimental sem testes em humanos. O enfermeiro e um dos fundadores da startup, Lucas da Rocha, conta que os dados iniciais demonstraram que uma das vantagens desse potencial tratamento será o aumento da massa muscular em até 40%, além da melhora da função muscular de um modo geral. Ele comenta que a maior contribuição com essa molécula é devolver a autonomia para os pacientes que sofrem de doenças que causam algum tipo de atrofia ou perda muscular, e tirar o estigma de que se você envelhece, você precisa tirar o pé do acelerador. Seria um pontapé inicial para construir um novo tipo de envelhecimento para a nossa população. Mas, com a média de expectativa de vida global acima de 70 anos, é preciso desenvolver desde já ferramentas para cuidar da população idosa. A tecnologia é vista como aliada nessa trajetória que diz respeito ao desenvolvimento de tratamentos inovadores, de ferramentas para o controle de doenças crônicas e para a diminuição de desigualdade no acesso à assistência da saúde. Enquanto a ciência caminha em busca de respostas cada vez mais disruptivas, outras soluções para proporcionar uma jornada mais proveitosa são criadas. Nesse contexto, o desafio está em torno do desenvolvimento de serviços B2B e B2C para o público idoso, formando um ecossistema em que a tecnologia, investidores, aceleradoras e startups caminhem juntos rumo à longevidade saudável. O artigo traz esse panorama atual em que saímos de uma sociedade que priorizou durante muitos anos produtos e serviços voltados ao público infantil e em idade economicamente ativa e que começa a se reformular para assumir as necessidades de um grupo que cresce gradativamente. Essa busca pela inovação para suportar a longevidade e dar respostas às novas demandas populacionais, isso num contexto da transformação digital, está alinhado ao que pode ser chamado de Age Tech. Os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, eles indicam que em 2050, um quinto da população mundial vai ter mais de 60 anos. E o Brasil terá o desafio de se adaptar de forma mais rápida à transição etária. Além de ter a sexta população mais idosa do mundo, em 2030, o Ministério da Saúde estima que o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos. Então, dentro desse contexto, Jonas, como é que o país ele pode se preparar, e aqui pensando em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, para lidar com esse redesenho da pirâmide etária? Bom, Laura, na avaliação do diretor de inovação do Hospital Israelita Albert Einstein, Rodrigo Demarque, também médico geriatra, o país ainda precisa se planejar e avançar significativamente para lidar com esse desafio.
Ele também explica que o Brasil tem uma população numerosa e crescente envelhecendo, mas não tem uma cultura e uma infraestrutura preparada para cuidar do idoso. Com um país com características tão distintas, nem sempre o que vem de fora pode atender às nossas demandas. Sendo assim, é preciso que a inovação e a pesquisa sejam estimuladas em território nacional para atender às necessidades de saúde exclusivas da nossa população. Para o geriatra e médico de família do Einstein, Marcelo Altona, ao passo que conduz a população à longevidade, a tecnologia também contribui para a manutenção de uma vida saudável. Ele também afirma que a pesquisa e a inovação podem trazer uma nova perspectiva, que é a de postergar ainda mais as limitações funcionais e cognitivas, com base em estudos e em um maior entendimento sobre genes envolvidos no envelhecimento do ser humano, e até mesmo de baratear procedimentos para torná-los mais acessíveis para a população. Enquanto esse nicho de mercado começa a atrair o olhar dos investidores, quem já viveu o envelhecimento dentro da família desponta, trazendo soluções baseadas em experiências pessoais no contexto de um mercado carente de inovação. A gestora de projetos Silvia Helena Scagliarini acompanhou a chegada dos pais e tios à terceira idade. O problema latente na família era a dificuldade de manter uma rotina social ativa e atividades para diminuir os efeitos do envelhecimento no sistema cognitivo e na saúde física. A partir dessa vivência, a empreendedora montou o Vive Mais, uma startup que atua na prevenção da saúde mantendo os idosos ativos e independentes, com o intuito de estimular a longevidade saudável. A empresa capacita pessoas formadas fora da área da saúde com um curso livre de geriatria para que elas possam conviver e interagir com idosos. É possível contratar profissionais para serem companhia aos idosos por meio de uma plataforma, seja para o jogo de xadrez, para assistir a um filme, para uma conversa sobre amenidades ou acompanhar em uma consulta médica. Scagliarini explica que hoje a startup é um marketplace onde as pessoas podem escolher qual serviço se adapta ao momento da família e do idoso, solucionando um problema reconhecido como insuficiência familiar. De acordo com a fundadora, a dor da família é de conciliar o tempo com as necessidades desses idosos que vivem muito sozinhos. A intenção não é de oferecer um cuidador, e sim de romper o isolamento que é prejudicial à saúde mental e física, resgatando os efeitos positivos e sentimentos do bem-estar relacionados às atividades sociais. Atualmente, a startup atende entre 25 e 30 idosos por mês e busca financiamento para crescer. A tecnologia é um fio condutor da empresa. A plataforma de marketplace conecta os profissionais às famílias, além de ser fundamental para a capacitação e para o atendimento adequado ao público. Atualmente, Scagliarini negocia com empresas para que o serviço seja ofertado como um benefício aos funcionários, considerando o momento da transição etária. Scagliarini também reforça que, décadas atrás, havia a figura da mulher em casa cuidando dos idosos e das crianças. Hoje, essa mulher está na rua trabalhando. Cada vez mais as pessoas, tanto homens como mulheres, terão a mesma necessidade que ela teve 10 anos atrás. Não será mais um problema individual, será um problema coletivo. Consequentemente, as empresas terão que se adaptar a essa nova demanda familiar. Um outro ponto é sobre as instituições de longa permanência para idosos, que também são conhecidas como casas ou clínicas de repouso, que estão em expansão no nosso país, segundo o artigo. Dados do Grupo de Estudos, Pesquisa e Diagnóstico, Instituição de Longa Permanência para Idosos, que é vinculado à Universidade de São Paulo, apontam que em 2010 a gente tinha 3.548 instituições cadastradas e em 2021 esse número chegou a um pouco mais de 7.000 instituições. Agora, Camila, associado a essa expansão, a gente tem algum exemplo de como essas casas elas estão atuando em termos de modernização, por exemplo, para atender essas novas demandas? Sim, Laura. Junto com o crescimento dessas casas, surge o desafio de atender às novas demandas da população idosa e de seus familiares. A Gero 360 ela nasceu em 2019 para lidar com a realidade que se instala no dia a dia dos idosos quando perdem a independência e precisam do auxílio constante. A proposta da startup é fornecer uma tecnologia que auxilie as instituições a fazerem a gestão de cada pessoa residente, olhando tanto do ponto de vista de assistência como para a gestão administrativa e de desenvolvimento profissional. A plataforma começou como um aplicativo disponível para familiares, para que as pessoas pudessem se organizar em relação à rotina de remédios, atividades físicas e consultas. Ana Paula Neves, que é uma das sócias da startup, conta que depois que entrou no mercado, entendeu que essas casas de longa permanência de idosos eram o ponto mais crítico da gestão, quando a cada vez mais pessoas, os cenários de saúde e de atendimento se tornam mais complexos. Cada paciente tem um perfil diferente, um atendimento personalizado e uma plataforma de gestão da segurança, transparência e eficiência para todos os envolvidos.
A tecnologia traz no histórico de residentes a possibilidade dessas casas praticarem a medicina preventiva, avaliando os sinais vitais, a administração de medicamentos, exames, prescrições e relatos de equipe. É possível acompanhar a jornada do indivíduo e garantir maior conforto e maior qualidade de vida. Ela fala também sobre como tomar a decisão de uma casa de repouso não é fácil, e ter uma ferramenta de gestão traz transparência e segurança em relação aos processos, infraestrutura e cuidado ofertado, além dos familiares entenderem o valor do serviço, que ainda é um tabu na sociedade. A Gero já faz a gestão de mais de 5.000 idosos dentro das casas de repouso, e a expectativa é que esse número triplique nos próximos anos, tendo em vista a transformação demográfica da sociedade brasileira. E hoje o nosso entrevistado é o Dr. Carlos André Santos, geriatra, mestre em nutrição e mestre em ciências do exercício pela Unifesp e professor de geriatria também na Unifesp. Bem-vindo, Dr. Carlos. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, hein? Dr. Carlos, para a gente começar, a gente discutiu no episódio sobre essa questão da tecnologia, como os microRNAs para o tratamento de doenças musculares, como a sarcopenia e também a caquexia. Quando a gente pensa no envelhecimento, como é que a ciência ela tem desenvolvido soluções para essa população especificamente? Você acha que tem sido hoje uma prioridade? Vamos, para todo mundo ficar na mesma página, acho que vale a pena a gente entender algumas coisinhas, né? A gente está passando por um boom da população idosa, um crescimento acelerado da população de idosos no mundo inteiro. Nós, dos países do hemisfério sul, um pouco mais tardiamente do que os países do hemisfério norte, mas esse boom está acontecendo. É uma transição demográfica, e epidemiológica, que explicada aí muito pela diminuição da fecundidade da mulher, a tecnologia na área da ciência da saúde, fazendo com que as pessoas tenham uma expectativa de vida maior e melhor. E então isso tudo está fazendo com que mais pessoas fiquem mais tempo vivas, sem que isso signifique ter uma qualidade de saúde melhor. E acho que a pandemia do Covid acabou acelerando algumas coisas e freando outras, o distanciamento social, e as dificuldades, por um certo modo, dos idosos utilizarem ferramentas relacionadas à tecnologia, no primeiro momento foi assustador, mas, por outro lado, durante a pandemia, muitos deles acabaram ficando mais capacitados a utilizá-los, Quando a gente fala aí dessas situações de sarcopenia, de fragilidade, a gente está falando de idosos, muitas vezes, que estão vivendo mais tempo, mas com dificuldades de locomoção muito grande, com doenças crônicas não infecciosas necessariamente, que deixam esses idosos mais dependentes, com perda de autonomia. E tudo que envolve o cuidado do idoso, sendo dentro de casa ou fora de casa, dentro do hospital, fora do hospital, dentro dos postos de saúde, fora dos postos de saúde, podem ser facilitados por várias ferramentas que a tecnologia permite e tem permitido que seja utilizado. E não tenha dúvida que na pandemia houve um aceleramento aí do uso de muitas dessas tecnologias, Então, você tem desde aplicativos que conseguem ajudar o próprio profissional da área da saúde a fazer diagnósticos e mostrar o melhor caminho para o tratamento, de várias situações relacionadas a essa situação da sarcopenia, fragilidade, Você tem aplicativos que facilitam o diagnóstico de osteoporose, facilitam o diagnóstico de risco de fraturas, muito comum nesse grupo de pessoas. Por outro lado, situações em que a intervenção seja a melhora da parte nutricional, seja uma intervenção relacionada à prática de exercícios físicos específicos resistidos, Na pandemia, isso tudo foi muito facilitado, Quantos idosos que eu conheço, seja do meu consultório, seja da instituição pública que eu pertenço, que é a Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, foram beneficiados por terem conseguido, com a ajuda de familiares, ou muitas vezes sem ajuda de familiares, ter acesso à rede social e aprenderem a fazer exercícios
que ajudavam ao ganho de força muscular, a mobilidade, a melhorar marcha, melhorar deslocamento dentro de casa. Isso todo mundo foi aprendendo devagarzinho. Impressionante como as coisas, grande parte das vezes, foi dando certo, né? Por outro lado, você tem sempre os dois lados da moeda, né? Muitas coisas não deram certo, eles ficaram mais afastados de instituições de saúde, né, de visita presencial, então muitas vezes diagnósticos não foram feitos da maneira correta, né? Mas de uma maneira específica, eu acho que para esses idosos mais dependentes, com maior fragilidade física, cognitiva, e para aqueles que são mais vulneráveis a isso, que são os idosos com sarcopenia, com fraqueza muscular, várias ferramentas foram colocadas aí, né? Você tem ferramentas que facilitam o uso de medicamentos em casa, você tem ferramentas que ajudam a contratação de cuidadores, a escolha de cuidadores, a escolha de profissionais da área da saúde que possam ajudar na intervenção. Existem ferramentas tecnológicas que facilitam, por exemplo, a transição de cuidado, né? O paciente que está de alta hospitalar, que vai para casa, ou o paciente que está em casa e precisa ser internado. A dificuldade maior é que nem todo mundo teve acesso a isso tudo, né? Então, apesar de ter sido divulgado, ou ter aparecido muitas dessas situações, e apesar de que uma vez eu vi esse dado que mais de 90%, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que não, da população brasileira, de alguma maneira, tem acesso a alguma maneira tecnológica de se comunicar, mas a qualidade da comunicação, aonde você vai e o saber aonde você vai encontrar as respostas para os seus problemas, para as suas preocupações, ainda deixa muito a desejar, né? Mas muitas coisas foram se modificando. Isso assim, a olhos vistos que isso aconteceu. E, Dr. Carlos, você trouxe diferentes soluções, você mostrou que tem tratamento, prevenção da saúde, capacitação das pessoas, até mesmo fora da área da saúde, para poder conviver e interagir com esses idosos. Mas uma pergunta que eu tenho é como foi esse histórico de desenvolvimento de tecnologias? Foi uma motivação baseada na questão da inversão da pirâmide? Você acha que a pandemia, de alguma forma, acelerou isso? Essa questão de pensar tecnologias voltadas para o envelhecimento já fazia parte da nossa agenda de pesquisa, já era monitorado de alguma forma, ou isso foi uma tendência que veio de fora e o Brasil acabou absorvendo? Como é que é isso no cenário nacional e também internacional? Bom, a gente há de convir que o nosso país não é o melhor exemplo de investimento em pesquisas, né? Eu faço parte de uma universidade federal, dentro de uma cidade que é considerada a maior cidade da América do Sul, né, São Paulo. Então eu faço parte da Universidade Federal Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e apesar de a Unifesp ter um centro tecnológico, eu nunca tive contato com esse centro tecnológico, eu nunca tive, talvez, assim, porque a minha praia sempre foi outra, eu sempre fui um cara mais da assistência, né, da assistência do idoso, né, e da assistência da promoção à saúde, e coincidentemente, eu intensifiquei muito a minha área de pesquisa nos últimos, de 2015 para cá, 2016 para cá, muito voltado para isso, né? Então, a tecnologia não era uma realidade para mim em termos de pesquisa. A gente começou, eu estou falando não é um viés de informação, mas é minha visão. A gente começou a escutar mais essas coisas, né, essas coisas da tecnologia, mas um pouco antes da pandemia, né, 1 ou 2 anos antes, quando a gente começou a escutar a história da IBM, né, da grande empresa IBM, com as suas soluções tecnológicas, né, com seu computador Master Blaster, né, que eu agora esqueci o nome dele, que davam soluções que ajudavam na tomada de decisões, né, da área da saúde, na área da medicina específica, né, e eu lembro muito bem que alguns meses antes aí da pandemia começar, o Conselho Federal de Medicina assinou uma normatização, uma regulamentação, enfim, o que ficou para a gente é que era alguma coisa que assim,
pessoal, se vocês estão pensando em fazer e usar tecnologia para fazer consultas, fazer conversas com os pacientes, isso não pode. Isso não é legal, tem que ter papel, tem que ter assinatura, tem que ter responsabilidade. Aí veio a pandemia e mudou isso tudo, do dia para a noite, né? A gente passou a usar muita tecnologia na pandemia. Eu lembro que mesmo, eu posso falar porque eu faço parte de 2 cenários, um cenário de universidade federal, em que tem um hospital público pobre, porque o Hospital São Paulo, que a gente faz parte, é um hospital que estava muito ruim das pernas, do ponto de vista financeiro, e faço parte também de uma outra área, que é meu consultório privado, né? A gente tem essa coisa dicotômica, né? E tanto em hospitais privados em que tem investimentos de uma maneira diferente dos hospitais públicos, em ambos os lugares a tecnologia foi fundamental, né? Eu lembro que no início da pandemia, nós, professores da Unifesp, que trabalhávamos com assistência, a gente começou a conversar entre a gente, fizemos um grande grupo de WhatsApp gigantesco para a gente poder trocar informações, porque a gente começou a dar plantão, a gente voluntariamente, a gente quis dar plantão no pronto-socorro, nas UTIs do hospital, porque é um hospital aberto, né? A população que estava com Covid chegava lá, e eu não entrava como médico plantonista de uma UTI há mais de 15 anos, eu precisava dar plantão. E como é que eu fui lembrar das coisas, ser treinados, já que a gente não tinha mais a convivência dentro de sala de aula? Foi pela tecnologia, né? Os professores que já faziam isso na rotina, passaram informações para a gente, né? Sejam por aulas que eles gravavam e montavam para a gente, seja por informações online, síncronas, com ligações como essas que nós estamos fazendo, né? Então isso foi tudo acontecendo. Por outro lado, em outros hospitais privados de São Paulo, eu conseguia passar visita nos meus pacientes online, né? Tinha um médico lá dentro do hospital que ia ver o meu paciente particular meu, e eu, por uma câmera, conseguia vê-lo também e conseguia tomar a decisão compartilhada com ele. Então, isso é uma coisa que aconteceu assim do dia para a noite. Eu acho que em 2 semanas tudo estava montado, tudo estava acontecendo, né? Como que foi feito isso? Olha, a agilidade nossa em fazer isso foi sensacional. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um grupo de idosos, né, lá na universidade, que faziam parte da Universidade da Pessoa Idosa, que eles iam... a gente tinha aulas com eles, a gente dava aula para eles 2 vezes por semana, presencial, né? E eram pessoas que dependiam emocionalmente muito da gente. Eles não tiveram mais aula, eles estavam assustados, o que faziam, o que não faziam, a gente não conseguia conversar com eles. E uma das professoras da Universidade da Pessoa Idosa conseguiu, trabalho de formiguinha, conseguiu fazer com que todos eles soubessem usar a câmera do celular, melhorassem. Às vezes eles tinham até um celular de qualidade muito ruim, mas conseguiu fazer com que eles participassem de conversas, de rodas de conversas, né? Até para tirar dúvidas, né, sem que eles precisassem sair de casa, e tudo foi feito de uma maneira muito eficiente, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, e esses idosos conseguiram vencer muitas coisas, né? O nosso grupo de idosos que fazia, a gente estava fazendo uma intervenção com um grupo gigante de idosos, intervenção de exercícios físicos presencialmente. Claro que a gente não está... Para pesquisa, claro que se dane a pesquisa, vamos continuar fazendo isso, vamos continuar dando apoio para eles. A professora conseguiu montar também com eles uma conversa 2 vezes por semana para fazer exercícios em casa, de mobilidade, exercícios de movimentação, né, diferentes que a gente fazia lá presencialmente, mas tudo foi feito, as coisas foram acontecendo. Então, essa experiência eu vivi, consigo falar dela, e simultaneamente a isso, eu e um grupo de pessoas resolvemos montar uma startup, porque a gente já tinha essa ideia um pouquinho de atenção ao idoso em casa. Eu tinha passado por uma situação antes da pandemia de filho de uma pessoa doente, e mesmo sendo geriatra, sabendo todos os caminhos da pedra, dava raiva muitas vezes de tentar resolver problemas simples de como alugar um apartamento para o meu pai morar, e já que ele não era de São Paulo, ele precisava morar em São Paulo, contratar
uma cama hospitalar, contratar um oxigênio, arranjar uma dieta para ele tomar via sonda, e para cada situação dessa eu tinha que fazer uma burocracia gigantesca presencialmente em lugares completamente distintos em São Paulo. E aí a ideia da nossa startup era de facilitar isso tudo, era tentar concentrar tudo isso numa coisa só, e a pandemia fez com que a gente iniciasse isso, sabe? E facilitou a vida de muita gente, não tenha dúvida. A gente conseguiu transitar aí com muita gente, facilitando esses cuidados, não só idosos, mas também crianças, jovens, enfim. A pandemia escancarou as portas dos cuidados em casa, né? Então, isso tudo sem tecnologia não seria possível. Até para a gente, olha, pessoal, se precisar de ajuda, nós estamos aqui, a gente consegue fazer isso. Até para a gente falar com os nossos colegas, né? A gente não se encontrava mais, né? Então, presencialmente, tinha que estar se conversando, né? Mostrando as coisas. Sem tecnologia, a gente não ia conseguir isso. Não ia ser com telefone tradicional, com uma linha telefônica que a gente ia conseguir fazer isso, de jeito nenhum. Perfeito, acho que você trouxe bastante exemplo, né, dessa questão da assistência, do cuidado, do exercício físico, né, como a pandemia poderia ter atrapalhado tudo isso, a tecnologia contribuiu nesse desenvolvimento. E por último, eu queria trazer um outro ponto que o artigo fala, que é sobre a modernização das casas de repouso, né? E aí, ouvir um pouco da sua experiência nesse sentido, o que você vê, né, que esse processo, como ele é percebido pelos pacientes e também pelos familiares, e se essa demanda, ela veio das próprias instituições, ou se foi um movimento dessas famílias, ou até de quem cuida desses pacientes? Eu trabalhei muitos anos da minha vida em LPIs, né? Já tem muito tempo que eu não trabalho mais com LPIs, mas a gente tem pacientes em LPIs, né? E não há dúvida que a dor da ILPI, né? A dor do familiar na ILPI, acho que não mudou. É a mesma há décadas, né? A dor será que o meu familiar está sendo bem cuidado? Será que ele está sendo bem visto? É uma dor que também tem a ver com a nossa frustração, né? Eu estou falando não de médico, mas do familiar em falar, puta, eu não dei conta de cuidar desse meu ente querido, né? Estou terceirizando isso. Isso é uma dor real. E a gente vê que depois de um certo tempo as coisas vão se adequando, né? A nossa sensação de culpa se transforma numa sensação, nossa, ainda bem que eu tenho uma ILPI para me ajudar. E eu acho que a tecnologia, ela serve em várias situações. Eu acho que quem administra uma ILPI está dando graças a Deus a tecnologia ter vindo, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com LPI, eu trabalhei com administração de LPI, era um dos sócios, isso há 20 anos atrás, sem tecnologia era tudo muito difícil. Você não conseguia, até do ponto de vista de maquinário, para, por exemplo, cuidar de uma cozinha, que ela é mais do que uma cozinha de uma casa, mas é menos do que uma cozinha de um hospital, de uma lavanderia, que é mais que uma lavanderia de uma casa e menos que uma lavanderia de hospital, de separação de medicamentos, compra de medicamentos, que é mais do que uma casa, mas é menos do que de um hospital. Hoje, tudo você tem soluções práticas para isso, né? Você tem soluções, por exemplo, de medicamentos sensacionais, né? Que as tecnologias de startups que só cuidam disso, né? De você fazer a prescrição e ele tá bonitinho lá, tudo num saquinho, bonitinho, cada hora. Isso evita desperdício, facilita o controle, facilita que você sabe que aquilo vai ser dado, nada mais do que aquilo, né? Você tem a história dos acidentes, das quedas, que é a grande dor na geriatria, né? Os acidentes domésticos, eles são responsáveis aí, é o top 5, certamente, de causas de morte, top 4 ou 5 até, causas de morte em idosos ou incapacidades, acidentes domésticos, né? Quedas, fraturas, normalmente tudo muito perto de você, perto da sua cama, perto do seu banheiro, perto do seu quarto. E nas LPIs também isso acontece. Então você consegue hoje em dia fazer uma gestão por câmeras, uma gestão que você consegue compreender, né? Hoje em dia você tem câmeras que, se o idoso
ou o paciente de risco de queda se movimenta dentro do leito, você consegue perceber isso. Você consegue ter essa percepção, você consegue ser proativo, sem precisar colocar necessariamente, invadir o leito, o quarto dele o tempo todo com uma pessoa. Então você consegue ter câmera para poder ajudar a ter essa percepção, por exemplo, da vulnerabilidade de um risco de queda, né? Então acho que nisso tudo, eu acho que isso tem a ganhar sim, eu acho que isso salta aos bons olhos, na minha opinião, dos familiares. Tudo que faz que você perceba que a tecnologia pode facilitar o cuidado dentro de casa, numa ILPI ou dentro do hospital, o familiar gosta. É importante isso, você se sente mais seguro, o seu doente fica com uma segurança maior. O que faltava eram normatizações para isso, né? Não dá para a gente fechar os olhos. Isso são coisas que chegaram e aconteceram e vão continuar. Hoje em dia, a gente sabe que daqui a alguns anos, algumas especialidades médicas tendem a desaparecer. A inteligência virtual certamente vai conseguir fazer muitas coisas que nós fazemos hoje de uma maneira bem rudimentar, vamos dizer assim, né? Então, hoje em dia, você tem aplicativos tecnológicos que nos ajudam a fazer diagnósticos de imagem, né? Em ressonâncias, tomografias, raio-x. No meio da pandemia, eu li um artigo, tem até que ver que ponto que saiu isso daí, que é tentar usar a inteligência virtual para fazer diagnóstico de câncer de mama em raio-x simples de tórax. Olha só que coisa fantástica. As mulheres não vão precisar mais fazer mamografia, né? Um raio-x simples de tórax podendo... Então, são coisas tecnológicas, né? E, assim, não dá para fechar o olho para isso, né? A gente, claro, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando na parte do contato, da humanidade, do acolhimento. E isso a máquina não vai tirar, né? A pessoa humana precisa ser acolhida e o ser humano acho que ainda acolhe melhor do que a máquina, né? Como combinar a tecnologia com esse cuidado, né? Especialmente quando a gente fala na população idosa. É isso aí, né? E é uma população... eu tenho 56 anos, a minha geração já vai ter... A gente já tem problemas com tecnologia. Você imagina essa população idosa que não foi educada com tecnologia, né? Isso é uma coisa importante, a gente tem que entender isso daí. Eles estão tentando, muitos estão conseguindo e tentando e conseguindo se adequar a essa demanda tecnológica. Com certeza, até porque a gente tem, como você trouxe, né, exemplos de gerenciamento desses pacientes, né, de otimização do cuidado, da assistência. A gente também exemplos maiores, né, dessa questão dos hospitais, das cirurgias, dos exames, mas como a gente consegue segurança, né, como a gente consegue combinar. Segurança do paciente, né? Isso é muito importante, né? Isso é uma coisa muito importante, né? A segurança do paciente no sentido assim, esse paciente tem risco de queda, então a câmera vai ajudar ele a não cair, vai interceder antes, né? Seguranças tecnológicas, por exemplo, hoje em dia você tem cirurgias robóticas, tecnologia pura, né? Online, né? Eu vi aqui recentemente paciente sendo num treinamento de cirurgias robóticas sendo feito à distância, né? Isso é uma coisa fantástica. Tem que ter o cirurgião do lado, mas quem está comandando é à distância, um outro expertise. Com certeza. Dr. Carlos, obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi ótimo falar de tecnologia, né, para a população idosa, ver tantas soluções que hoje já são aplicadas na prática, entender o que a gente pode esperar aí para o futuro, para o cuidado desse paciente, dessa população que, como o artigo bem trouxe, cada vez mais é maior, né, é mais expressiva. Então, obrigada pela sua participação, foi um prazer. Foi um prazer também. Muito obrigado a todos pela atenção. E esse foi mais um episódio da Vertical de Saúde do podcast da MIT Technology Review Brasil. E não deixe de conferir o nosso conteúdo no site e redes sociais, @MIT Tech Review BR. E se você ainda não assinou, também não deixe de entrar agora na nossa comunidade. Vai lá em mittechreview.com.br/assine para saber mais. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil.
Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.